Olá, eu sou o professor Elano, estou mais uma vez aqui para nós ministrarmos uma aula. Hoje o tema da nossa aula será povos da floresta. Quem são? Né? É uma pergunta que eu posso até já falar para vocês. Povo da floresta. Quem você acha que são os povos da floresta? Então, durante aí esses minutos que vamos passar junto, eu vou estar falando de alguns povos que moram na floresta, que vivem na floresta, que da floresta ele tira o sustento para a sua própria família, né, para a sua sobrevivência. Então, quem são realmente esses povos da floresta? Eles são os habitantes, né, tradicionais que moram na floresta amazônica, e geralmente eles são os castanheiros, os baboçoeiros, vageiros, que realmente são os ribeirinhos, né, seringueiros indígenas. Então, vou falar apenas desses tipos de povos aí que moram na floresta, que através da floresta tiram sustento. Eles são chamados assim, pois habitam na floresta. Né? O nome povo da floresta, porque eles habitam na floresta. Então eles são os grupos sociais que precisam da mata, precisam dos rios, né, para sobreviver. E além do mais, eles sabem utilizar as florestas. Eles sabem utilizar as matas, os rios. E todos esses recursos eles utilizam sem destruídos. Então vamos falar sobre os índios, né? Os índios, quem são os índios? Né? São o povo da floresta. Né? E os índios vivem em tribos, né? Então essas tribos muitas vezes elas são isoladas, mas geralmente a maior quantidade de índio nós podemos encontrar na floresta amazônica. Então grande parte desses índios hoje, atualmente, ele vive na Amazônia. De acordo com o censo do IBGE em 2010, o último censo realizado, né, a maioria desse povo, né, desse povo da floresta, os índios, eles vivem na Amazônia. Cerca de 306 mil indígenas, sendo que a maioria deles principalmente vive na zona rural. Então a gente percebe aí pela imagem, né, esse tipo de povo da floresta que são os índios. Né? Nós temos a imagem de alguns índios, né, das suas tribos. Então esses são os povos da floresta, um deles que vive na floresta. Além disso, nós podemos observar pelo mapa, né, esse mapa do Brasil, onde nós podemos localizar a quantidade de povos indígenas, né, no Brasil na época do descobrimento, cerca de 1500. Então nós vemos aí e podemos perceber, né, que aí na parte do nosso estado do Acre, né, com essa cor rosa, né, nós temos aí a tribo, né, do tronco linguístico Panos. Né? Então podemos observar que em toda parte do Brasil, né, tinha esses povos das florestas. E pelo censo do IBGE de 2010, podemos observar que hoje, atualmente, né, a maioria dos índios eles vivem na floresta amazônica. Né? Então aqui nós temos esse mapa, podemos observar as cores, cada cor representa uma tribo linguística, um tronco linguístico de índios. Tá? Além disso, nós temos aí outro mapa que vai nos mostrar onde tem a maior quantidade de índios, né? A maior quantidade de indígenas. Quais estados são que tem a maior quantidade de povos indígenas, né? Esses povos que vivem na floresta. Né? Aí nós temos como São Gabriel da Cachoeira, que fica aí na parte ocidental da Amazônia, no estado da Amazônia. Né? Nós temos também São Paulo de Olivença, né? Que tem aí 14.957 mil índios, né? Que também fica na parte ocidental da Amazônia, do estado de Amazonas. Nós temos também Tabatinga, né? Que é uma localidade também na parte ocidental do Amazonas, que tem cerca de 14.855 mil índios. Né? Então nós vemos aí a quantidade de índios que vivem nesse local. Então podemos observar por esse mapa que a maior quantidade dos povos indígenas, esses povos da floresta, eles vivem principalmente na região norte. Né? Então, além dos índios, nós temos também os babaçoeiros, que também são povos da floresta. Né? Os babaçoeiros são uma população de extrativista, que eles vivem da coleta do babaçu. Né? E também eles fazem a utilização de alguma cultura itinerante, agricultura de subsistência, né, para a sua sobrevivência. Então, esses tipos de povos da floresta, ele vive também um pouco da pesca e da caça e utiliza muito a questão do extrativismo vegetal e do artesanato. Eles têm o nome de babaçoeiro porque eles coletam o babaçu. Né? O babaçu é um tipo de palmeira
encontrado em diversas áreas da América Latina, né? Quando a gente fala de América Latina, é a parte da América Central e América do Sul, né? Sendo que no Brasil, né, ocorre principalmente nos estados de Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Piauí. E também podemos encontrar o babaçu, essa planta, é uma palmeira, né? Também no litoral do estado de Santa Catarina, né? Do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Então os babaçoeiros são povos que coletam, né, essa planta chamada babaçu, né, que é uma palmeira, tá bom? Aí nós temos uma imagem, né, de um grupo de mulheres, né, que além de ter coletado o babaçu, né, agora eles estão tirando a castanha para fazer o óleo, para comercializar, né? Então é daí que ele tira o sustento da sua família, né? Os índios, né, a gente percebe que os índios eles vivem praticamente de 3 atividades: da caça, da pesca, da coleta e dos frutos silvestres. E aí os babaçoeiros, que são esses povos da floresta, que vivem do extrativismo, ele coleta o babaçu, né, uma palmeira, e tem uma fruta. Aqui na nossa região a gente pode chamar daqueles coquinhos, né, mas não é, é da mesma espécie, só que o babaçu é diferente, porque utiliza esse óleo, né, para comercializar. Então percebemos que aí através dessa imagem também nós vemos aí algumas palmeiras, né, o babaçu. Então, além disso, a maior quantidade da coleta do babaçu é principalmente na região do Nordeste, ok? Então, nós falamos dos índios, dos babaçoeiros, que são povo da floresta, e podemos falar também dos vageiros, né? Ou também pode-se falar, ou os ribeirinhos, né? Quem são os vageiros? Os vazeiros são considerados aquelas populações tradicionais que eles vivem às margens dos rios, né, e vazam, sobretudo às margens do Rio São Francisco, né, principalmente nas margens das bacias hidrográficas. Então essa denominação é também aplicada para os ribeirinhos, né? Na nossa região nós temos os famosos ribeirinhos, né, que eles vivem, né, são os caboclos, né, que eles vivem às margens dos rios, né, e a sua principal atividade é a pesca e a caça, principalmente a pesca, né? Que é uma atividade que eles utilizam para tirar o sustento da sua família, né? Aí nós temos as imagens de alguns ribeirinhos, né, vazeiros, eles pescando. Então também eles são os povos da floresta. Além disso, nós temos os castanheiros, que são outro tipo de povo das florestas, né? Podemos evidenciar que os povos castanheiros são aqueles oriundos da Amazônia, né, que eles são nativos de uma tal região e que ali desenvolvem diferentes atividades, né, e são utilizadas para que possa garantir a sobrevivência, né? Então, ao coletar o ouriço, né, que é a fruta da castanheira, então ele utiliza aí para venda, para comercializar. Então, a manutenção de suas famílias, a sobrevivência da sua família é utilizado através desse produto, da coleta do ouriço, da castanheira, né? Então os castanheiros eles atuam também como os guardiões da floresta amazônica, né? Para proteger a floresta, a qual podemos observar, né, que hoje existe muito desmatamento porque as pessoas não têm conscientização de preservar essa floresta amazônica que, segundo alguns autores, ele é o pulmão da Amazônia. Então nós estamos falando de povos da floresta, que também são os castanheiros. Então os castanheiros eles têm como atividade principal a coleta dos ouriços, né, como já falei anteriormente. Então, muitos deles possuem atividade complementar. Além de coletar a castanha, também eles podem praticar a pesca, né, a produção da farinha, né, que é a produção da farinha através de uma agricultura de subsistência, né, onde planta ali aquela quantidade de mandiocas e ao arrancá-lo ele produz a farinha para o sustento da sua família. Mas a principal fonte de renda dos castanheiros é a coleta, né, dos ouriços, da castanheira, né? Então essa é uma renda que eles utilizam muito para desenvolver para o sustento da sua família. Aí nós temos algumas imagens, né, de alguns castanheiros, né, que eles adentram a mata. O interessante é nós frisarmos que para eles conseguirem coletar esses ouriços, a qual nós vemos pela imagem que eles estão quebrando, né, com as machadinhas, né, eles sobem à margem de alguns rios e igarapés e deixam os seus barcos, eles adentram a mata cerca de 1 hora, 1h30, porque a castanheira ela é uma árvore, né, basicamente que é predominante de uma mata de terra firme, né, não é uma árvore de várzea, de igapó.
ela é basicamente só encontrada em terra firme, longe dos mananciais, longe dos rios e igarapés. Então precisa deixar adentrar a mata andando para poder coletar esses ouriços, né? Como podemos perceber, nessa outra imagem, né, nós vimos ali bem embaixo um igarapé, um barcozinho encostado, e eles adentram a mata e depois de quebrar os ouriços, né, e tirar a castanha dos ouriços, eles armazenam em sacos, né, e traz para a margem dos rios, né, e futuramente eles colocam em batelões, né, para levar para a cidade para ser comercializado. Então os castanheiros também são os povos da floresta, né? Então nós vimos mais uma imagem aí, né, das pessoas que depois de coletar embarcam nos pequenos barcos, por que pequenos barcos? Porque eles adentraram em um rio menor, né, com um volume de água bem pequeno, não dá para adentrar um barco grande. Então, depois de fazer tudo isso, ele leva para comercializar. Então, os castanheiros também são os povos da floresta. Neste mapa aí, nós podemos observar a quantidade de castanhais identificado não só no Brasil, mas também em alguns países vizinhos, como a Colômbia, né, o próprio Bolívia, né, podemos observar por esse mapa, né, porque esses pontinhos vermelhos aí, né, ele está identificando na legenda desse mapa os castanhais. Então podemos observar que a região norte é a região que tem a maior quantidade de castanhais do Brasil. Podemos observar que na região sudeste, sul, né, não tem esse tipo de árvore, né, para produzir essa fruta chamada castanheira, ou seja, o ouriço das castanhas. Então podemos observar pela imagem que no nosso estado do Acre, né, principalmente aí no Vale do Purus, onde tem a maior quantidade de castanhais. E podemos observar que na parte ocidental da Amazônia, ou seja, na parte mais predominante do ocidental da Amazônia, principalmente aí no Acre, né, na parte do Vale do Jurá, nós não temos as castanheiras, não temos castanhais, né? Então a maior quantidade de castanhais nós temos principalmente nos estados do Acre, do Amazonas e do Pará, né? Então aí nós podemos observar através desse mapa a quantidade de castanhais que existe no nosso território brasileiro. Então, além disso, nós temos seringueiros, né, que são também povos da floresta, que ele vive da extração do látex, da seringueira, que são aves ocorrentes principalmente da Amazônia também. O interessante é lembrar que a seringueira, né, ela é predominante de mata de várzea, né, da terra de várzea. Já a castanheira não, é de terra firme. Então nós temos algumas imagens, né, de alguns seringueiros. O interessante é que o seringueiro acorda de madrugada, né, esse povo da floresta acorda de madrugada para adentrar a mata para cortar a seringa. Então nós vemos aí as imagens do seringueiro cortando, né, a seringueira para tirar esse leite, depois levar para o defumador e defumar. Então, além disso, né, os seringueiros eles têm todo um trabalho, tem toda uma infraestrutura, né, toda uma logística, né, para ele conseguir, né, retirar dessa ave, a seringueira, esse leite, né, esse leite, o látex, né, que vai ser de grande utilidade, principalmente quando se estuda em história no ciclo da borracha, no primeiro ciclo da borracha, primeiro e segundo, né? Então, eu estou falando dos povos da floresta. Quem são eles, né? Além disso, nós temos percebendo que são os seringueiros, os castanheiros, os ribeirinhos, né, os índios. Eles são os verdadeiros povos da floresta. Para nós concluirmos a nossa aula de hoje, nós temos um exercício aí. É muito interessante esse exercício, né? Segundo aqui o exercício que eu estou colocando, o seringueiro Chico Mendes, assassinado em 1988, defendia a integridade da floresta amazônica e a regularização da situação fundiária das populações remanescentes do ciclo da borracha em pleno momento de disputa pela posse da terra que havia tomado na década de 70 e 80 no Acre. Essas disputas ocorreram entre os motivos pela iniciativa de convenção das florestas, em grandes projetos empresariais aí nós temos a alternativa A, B, C, D e E. Alternativa A, produção apicultura, B, complexos industriais, C, exploração de ouro, e D, exploração da ranicultura e E, a produção da pecuária.
Então, nós temos como resposta correta seria a produção da pecuária, que seria uma produção que iria prejudicar e muito a questão do desmatamento, na questão de atingir o povo da floresta, aquele que vive na sua vida mesmo adentrado na floresta, que sobrevive da floresta. Então a produção da pecuária veio prejudicar e muito a questão realmente dos povos da floresta. Ok, pessoal? Aí para você... tem uma sugestão de um filme, O Braço da Serpente, que é um filme muito interessante, né? Você pode acessar esse filme e assistir. Além disso, você pode também acessar a plataforma Eduque, porque além de você assistir essa aula com mais calma, pausando, você pode assistir outras aulas, ok? Muito obrigado, até a próxima.